Nesse vídeo eu vou trazer aqui 7 cidades grandes que possuem times ruins. Times que muitas vezes brigam para não cair na Série A, ou times que estão na Série B, times que já tiveram um passado glorioso e hoje estão em crise. E lembrando, galera, esse vídeo aqui é a parte 2, a parte 1 tá aqui no card, então de repente você pode citar nos comentários: ah, faltou tal cidade, pô, você não lembrou daquela cidade. Eu fiz a parte 1 já. Lá também tem outras 7 cidades, confira lá depois que você terminar de assistir aqui a parte 2. Beleza? Então, para começar, vamos começar com uma cidade brasileira. Vamos começar com Manaus. Manaus é a 7ª maior cidade do Brasil. Manaus tem vários times, né? Vários times tradicionais, vários times que dentro do estado são muito competitivos. Times aí que já conquistaram mais de 40 estaduais, por exemplo. Mas não tem nenhum time com uma força regional, por exemplo, igual o Belém do Pará tem Paysandu e Remo, e muito menos times que jogam Série A, que estão frequentes ali nas principais, né, ou na principal divisão do futebol brasileiro. Então, o primeiro time que eu trago aqui de Manaus é o Nacional, é o maior campeão amazonense, tem 43 títulos e a última participação foi lá em 86. Outro time que eu trago, tradicional, aqui é o Rio Negro. Também outro time aí que já conquistou várias vezes o campeonato estadual. E a última participação foi lá atrás, quando o brasileiro tinha 80 clubes, 60 clubes, comportava aí time pra caramba. Fast Club já tem ali 7 títulos no estadual. E a última participação foi lá atrás, em 79. Por fim, São Raimundo foi a equipe que mais aí recentemente teve um certo sucesso, né, a nível regional, a nível nacional. Por quê? Foi a equipe que mais disputou a Série B recentemente, né? Nunca jogou a Série A, mas foi um time frequente no início desse século aqui na Série B e foi 3 vezes campeão da Copa Norte, 99, 2000 e 2001. E aí tem os times novos, né, times de empresários que têm investimento, que estão buscando se estruturar. Tem o Manaus FC, que foi 6 vezes campeão amazonense, hoje está na 4ª divisão, na Série D, chegou a disputar a Série C. Foi um projeto, né, que teve ali certo sucesso, né, tá enfrentando uma certa dificuldade agora, mas é um time que está buscando se estruturar e permanecer, né, como um time competitivo aí. E, por fim, a última equipe, o Amazonas FC, hoje equipe que está na Série B, foi campeão amazonense, se classificou da Série C ano passado. É um time que está contratando até jogadores famosos, né? O Sassá, Jô. Está fazendo ali, né, um campeonato honesto na Série B. Também é um projeto interessante. Outro time que está buscando se tornar mais competitivo. Aí, se você pegar nos últimos 10 anos, o Amazonas foi a equipe de maior sucesso. Mas ainda é muito pouco, né? Para uma cidade que tem mais de 2 milhões de pessoas. Manaus merece aí ter times melhores. Espero que o projeto ou do Amazonas ou o projeto do Manaus dê certo, para que, quem sabe, chegue aí algum dia na Série A. Assim como Cuiabá teve um time competitivo, assim como outras cidades pequenas até, como Chapecó, com o Chapecoense permaneceu bastante tempo na Série A. Enfim, estou torcendo aí ou pro Amazonas, ou pro Manaus, ou para outra equipe aí chegar longe no futebol brasileiro. Vamos para a segunda cidade, vamos para a Argentina. Córdoba. Córdoba é a 2ª maior cidade da Argentina. Basicamente só tem times ali medianos ou até times pequenos, né? Nunca um time de Córdoba foi campeão nacional, por exemplo. A primeira equipe que eu trago aqui é o Talleres, que foi campeão da Copa Comebol lá em 99, foi o maior título da cidade. Só agora o Talleres, né, tá se tornando uma equipe aí frequente no cenário da primeira divisão do Campeonato Argentino. É a maior equipe aí que mais tem torcida da cidade de Córdoba. Até disputou, né, Libertadores aí esse ano, mas ainda é muito pouco, né, para uma cidade do tamanho de Córdoba. Outro time, o maior rival do Talleres é o Belgrano, que tem uma torcida completamente maluca. Cara, uma das torcidas mais apaixonadas que eu já vi na minha vida, porque é um time que nunca ganhou nada, enche o seu estádio. Quando joga competições sul-americanas, né, a Copa Sul-Americana, por exemplo, a torcida vai em peso, seja no Brasil, seja em outros países, mas é um time que nunca ganhou nada, como eu disse. E a terceira equipe de Córdoba é o Instituto, é um time um pouco menor do que o Belgrano e o Talleres, 2 vezes campeão ali da Série B, tem menos torcida que os outros 2 times. Hoje está também na primeira divisão. Também, né, outro time aí que quase nunca conquistou nada aí no cenário do futebol argentino. Saindo da Argentina, a terceira cidade aqui é Tijuana, do México. Não é a banda Tijuana, é a cidade Tijuana. É a 2ª maior cidade do México. É uma cidade muito populosa. Se deve muito também pelo fato de fazer divisa ali, né,
com a Califórnia, com os Estados Unidos, tem como seu time ali o Tijuana. O Clube Tijuana, que ficou famoso, né, pelo confronto contra o Atlético Mineiro, quando o Atlético Mineiro foi campeão da Libertadores, lá pela defesaça do Vitor, né, do pênalti, foi algo muito marcante, e talvez que ele foi um dos momentos mais marcantes da história do clube, porque o Tijuana só tem um título grande, que é o título da Liga MX, lá de 2012, e nunca mais a equipe conquistou nada. E pensando que é uma cidade, a segunda maior cidade do México, você vê ali que é um time pouco relevante, né? Quase nunca disputa, por exemplo, as fases finais da Conca Champions. É um time que tem muita gente que nem conhece, nunca tinha ouvido falar. Tijuana poderia ter um time mais estruturado, podia ter um time aí com até um poder aquisitivo maior, né, para contratar mais jogadores. Geralmente é um time que fica ali na parte de baixo da tabela do México. Vamos sair agora das Américas, vamos para a Europa, mas antes deixa o like aí, 1 segundo, cara, não vai morrer, não vai cair teu dedo, 1 segundo, aperta o like aí, porque isso ajuda muito aqui a divulgar os meus vídeos, né, na plataforma. Deixou o like? Então bora aqui para as cidades europeias, começando com Edimburgo, a capital da Escócia. Com a região metropolitana, Edimburgo tem aí cerca de 1.850.000 habitantes, então é uma cidade grande, uma cidade relevante. É a segunda maior cidade da Escócia, só perde para Glasgow, onde tem o Rangers, onde tem o Celtic. Os times de Edimburgo fazem muito feio, tá? Tem o Hearts of Midlothian. Eu vou falar aqui Hearts, né, que é o time do coraçãozinho, que conquistou só 4 campeonatos escoceses e tudo lá atrás. Lá, 2 lá, ainda era no século XIX e outros 2 títulos no século XX aí, o último lá em 1960. Então é muito pouco, e isso explica muito também por que Rangers e Celtic dominam tanto o campeonato escocês e se tornaram tão grandiosos, né, conquistando tantos títulos. Por quê? Porque a competitividade, né, dos times das outras cidades da Escócia é realmente aqui ridículo. E o seu maior rival aqui do Hearts é o Hibernian, que tem aqui um retrospecto até similar. Tem apenas 4 títulos escoceses, também o último título sendo lá em 1952 e nunca mais conquistou um título do campeonato escocês. Então assim, cara, é completamente um desempenho medíocre aqui, tanto do Hibernian quanto do Hearts. Poderiam ser times, são times que têm torcida, sabe? São times tradicionais da Escócia. Não tô dizendo que são times grandes, mas são times tradicionais. Tem ali estádios bacanas, estádios bonitinhos, né? Estádios que parecem de videogame. Poderiam fazer mais bonito no futebol escocês, né? Poderiam conquistar mais. Isso deixaria até o campeonato escocês mais legal, mais bacana. A sensação que a gente tem, né, é que só existem realmente só 2 times na Escócia e o resto ali é apenas o resto, né? Saindo da Escócia, vamos agora para a Alemanha, mais uma cidade alemã. No primeiro episódio, aqui na primeira parte, eu trouxe Berlim, talvez seja uma das cidades mais famosas, né, por ser reconhecida como uma cidade que não tem um time grande, que não tem um time competitivo. Outra cidade que eu trago aqui é Colônia, só que Colônia é um pouco diferente. Colônia é a 4ª maior cidade da Alemanha, ficando atrás de Berlim, Hamburgo e Munique. Só que Colônia tem uma equipe que a gente pode considerar como uma equipe grande em termos de torcida, de massa. A torcida do Colônia é completamente maluca, né? É uma equipe muito tradicional, uma equipe que teve um passado glorioso, chegou a ser vice-campeão da Copa do UEFA, tem 3 títulos do campeonato alemão, já vários jogadores do Colônia foram campeões do mundo pela seleção alemã, mas é uma história que se baseia muito no passado. Recentemente, cara, o Colônia é muito mais conhecido por ser uma equipe ioiô, ou seja, uma equipe que ou às vezes tá brigando para não cair na primeira divisão, ou às vezes tá conquistando a segunda divisão, tá brigando pra subir pra primeira. E assim, cara, é muito triste, porque é um clube muito interessante, né? Eu acho muito da hora esse escudo, eu acho muito da hora a torcida. Revelou Podolski, por exemplo, revelou já grandes jogadores pra história do futebol alemão. Cara, é um time que se apequenou. Hoje se tornou uma equipe média do futebol alemão, e eu vejo aqui que Colônia poderia sim se tornar, né, uma equipe mais relevante. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, tem um vídeo aqui que eu vou deixar no card, que são times grandes da Alemanha que se apequenaram, e o Colônia é um deles, e eu vejo que pela economia, né, Colônia é uma cidade muito forte economicamente, então pela economia que a cidade tem, pelo estádio, né, cabe 50.000 pessoas, pela torcida que a equipe do Colônia tem, mas tem muito torcedor do Colônia. Por tudo isso, por todos esses motivos, é muito feio, né? Você vê essa equipe apenas brigando para permanecer na primeira divisão. Você não vê mais o Colônia disputando Europa League, Conference, nem chegando longe na Copa da Alemanha. Parece que é um clube aí que as suas conquistas pararam no tempo. Vamos para uma cidade pertinho, né? Da Alemanha, Viena. Viena eu trago aqui, você vai entender por quê. Viena tem 1.900.000 habitantes, é a capital da Áustria, e dentro do país, os times de Viena estão entre os maiores, né?
do país. São times com torcida, times tradicionais, times que por muito tempo dominaram a liga, mas só que tem alguns pontos que você vai entender porque eu tô trazendo o Viena. Primeiro motivo é que hoje a liga austríaca é dominada pelo Red Bull Salzburg, o time da Red Bull. Pegar ali de 2013, 2014 pra cá, o Salzburg venceu todos os anos, né? Tem aí 10 títulos em sequência. E agora, na temporada recente, quem conquistou o título do campeonato austríaco foi o Sturm Graz, que é uma equipe que não é nem de Viena. E aí Viena tem o Rapid Viena e tem o Áustria Viena. Começando com o Rapid Viena aqui. 32 títulos do campeonato austríaco, né? Tem título até do campeonato alemão e da Copa da Alemanha lá naqueles tempos sombrios que o mundo vivia, não é mesmo? Você vê, né, que faz muito tempo que a equipe do Rapid não vence mais o título. A outra equipe é o Áustria Viena. Tem ali 24 títulos do campeonato austríaco, né? 27 vezes campeão da Copa da Áustria, sendo o seu último título do campeonato austríaco lá na temporada 2012-2013. São equipes que têm torcida, têm tradição, têm tudo para se tornar maior no futebol, porque você comparando ali com outros países, ó, por exemplo, na Ucrânia, você tem Shakhtar Donetsk e Dynamo Kiev. São duas equipes que jogam a Champions League, são equipes que ganham, né, o título do campeonato ucraniano. Aí você tem na República Tcheca, não tô dizendo o país maior. Você tem lá o Slavia Praga, o Sparta Praga, que, cara, consegue chegar nas fases finais da Europa League, né? Você vê, às vezes, aí, o Sparta Praga jogando mata-mata. O Sparta Praga tá na Champions League agora, recentemente. Grécia, Turquia, os times também fazem bonito. São times competitivos aí no cenário europeu. O Olympiacos acabou de conquistar a Conference. Eu não tô dizendo aqui que o Áustria Viena e o Rapid Viena tem que se tornar duas grandes potências do futebol europeu. Não é isso, não é 880. Eu só tô dizendo que essas duas equipes poderiam competir um pouco mais pelo campeonato austríaco, não só ir pro time da Red Bull ficar dominando todo ano, mas também essas duas equipes poderiam fazer mais bonito no cenário europeu. Por exemplo, jogar ali uma Europa League e chegar numa fase final, montar times mais competitivos, né? Só que Áustria Viena e Rapid Viena não só estão atrás do Red Bull, mas estão atrás também do LASK Linz e também estão atrás do Sturm Graz, que são outras duas equipes da Áustria que se tornaram mais competitivas aí no cenário europeu. Então, os times de Viena aí estão ficando bastante para trás no futebol. E por fim, a última cidade que eu trago aqui é Sofia, capital da Bulgária. E por que estou trazendo essa cidade? Também é uma cidade muito populosa e é uma cidade que respira futebol. O país é apaixonado por futebol. O futebol é o esporte mais popular da Bulgária. Cara, a Bulgária já foi quarto lugar na Copa do Mundo, lá de 94. A geração do Stoichkov. Stoichkov já foi considerado o melhor jogador do mundo. Berbatov, um dos maiores atacantes da história da Bulgária, né? Berbatov fez história no Manchester United, na Premier League. Asparahov, um jogador lá das antigas do futebol búlgaro, que tem muito respeito também no futebol. Cara, os times da Bulgária sumiram. E não só isso, né? Não tô dizendo aqui não, a mesma coisa que eu falei de Viena. Não tô dizendo que os times de Viena têm que se tornar grandes potências e os times de Sofia também têm que se tornar grandes potências no cenário europeu. Não tô dizendo isso. Mas são times que realmente sumiram. Você vai entender por quê. Ludogorets conquistou aí os últimos 13 títulos da Liga Búlgara. Ludogorets não fica em Sofia, Ludogorets fica em Razgrad. E era uma equipe antes pequena da Bulgária e hoje se tornou a principal equipe da Bulgária. É a única equipe aí que nos últimos anos jogou Champions League ou que faz alguma coisa, né? Consegue competir no cenário europeu. E, cara, a Bulgária já teve grandes equipes, né? Equipes que já chegaram na semifinal da Liga dos Campeões, como, por exemplo, CSKA Sofia, é o maior campeão búlgaro da história. Também aí tem 21 títulos da Copa da Bulgária. E o CSKA Sofia teve vários problemas, né? Teve problemas aí em questão até de máfia, enfim, por vários motivos, né, não consegue nem mais competir dentro da Bulgária, não consegue nem mais conquistar o título do campeonato búlgaro. Outra equipe, o maior rival, Levski Sofia, é o maior clássico da Bulgária. Levski Sofia é a mesma coisa aqui, né, não consegue mais competir, né? E por fim tem outras equipes ali de Sofia, né, tem o Lokomotiv Sofia, que já foi campeão búlgaro, também outra equipe que não consegue mais conquistar o título. Tem o Slavia Sofia, 7 vezes campeão búlgaro, que também não consegue mais competir. Então outra cidade aí em que o futebol morreu, né? A nível europeu, pelo menos. Por isso que eu trago aqui para completar a nossa lista. Então eu trouxe aí 14 cidades grandes que possuem times ruins. 7 na parte 1, agora 7 na parte 2. Enfim, deixe nos comentários a sua opinião. Traga aqui outras cidades também que você lembra, que você se recorda.
Se você concorda, se você discorda com as cidades que eu trouxe aqui, deixe a sua opinião nos comentários. Não esqueça também do like. Se você assistiu até o final porque você gostou, então deixe o like. E galera, eu vou deixar o recado aqui dos links da Amazon, do EAFC 2025. Também tem aqui livros de futebol, A Pirâmide Invertida, o livro do Cruyff, livro do Messi, livro do Guardiola. Adquira lá. Se você quer começar aí a desbravar a literatura de futebol, aqui estão alguns livros de futebol que eu recomendo. E se você quer adquirir o novo EAFC, também adquira ali pelo link que está na descrição. Toda vez que você comprar ali um livro ou o EAFC, você acaba ajudando também aqui o Futebol Revoluciona, porque eu ganho uma comissão em cima de cada venda ali através do link da Amazon. Então é super seguro, é dentro do site da Amazon, é só adquirir pelos links que estão aqui na descrição, tá certo? Galera, vou deixar outro vídeo aqui do Futebol Revoluciona para que você possa continuar assistindo o nosso conteúdo. Muito obrigado para você que ficou aqui até o final do vídeo. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço, tamo junto. Falou!